Fala pessoal, estamos começando mais um podcast, o primeiro videocast de Cachoeiras de Macacu. Eu sou Igor Ventura e eu tô aqui com a Marina hoje, que vai contar um pouquinho da história dela. Então começa aí, Marina, começa contando o que te trouxe até aqui, quem é você, se mora em Cachoeira, se não mora, discorre aí um pouquinho sobre a sua história. Eu sou Marina Tsugi, eu tenho uma empresa sobre viagem ao Japão, muito específico. Sou descendente de japoneses, aqui de Cachoeiras, né? Eu nasci, digamos assim, a colônia que eu venho, né? A colônia do Funchal, mas frequentei muito também a colônia de Papucaia. Moro há muito tempo no Rio, recentemente voltei para Cachoeiras, tem acho que 2 semanas, recente mesmo. E vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho dessa jornada empreendedora sobre um mercado que teoricamente não existia, né? O que existia é um mercado tradicional muito diferente do que eu faço hoje, e compartilhar com vocês para que vocês entendam e talvez até vislumbrem algumas possibilidades, que vocês tenham ideias malucas na mente, que vocês falam, eu queria fazer, mas será que vai dar certo? Né? Talvez modelar seja possível. E assim, você começou quando nessa área específica? Eu sou formada em administração e eu comecei trabalhando no mercado. Né? Então, trabalhei em empresa de marketing direto, trabalhei em empresa de engenharia civil e depois eu entrei na área de produção elétrica. Entendi. Empresa de energia. E aí, trabalhei uns 7 anos em empresa de energia, focada na área de planejamento e controle financeiro. Ou seja, eu sempre gostei de planejar. Ter as coisas assim organizadas, controladas, sempre foi minha praia. E aí, em 2013, eu resolvi que já estava estagiária, ganhando lá meus R$1.000 por mês. Vida de estagiário. Bom pagamento para estagiário. Conheço muito estagiário que nem metade ganha. Não, então, planejamento e controle dá dinheiro. Muito legal. Então, eu comecei a estagiar, aí eu falei, juntei meu dinheiro, falei, poxa, tinha uma amiga que viajava muito na época, falei, ela botou a pulguinha da viagem na minha orelha, falei, tá bom, vou viajar. Juntei dinheiro ali por 1 ano, falei, vou pro Japão. Por quê? Descendente, né? Queria conhecer Japão, sempre gostei também de coisa samurai, então sempre tive um atrativo por esse lado da história japonesa. E aí eu falei, vou pro Japão. E na época, gente, imagina, hoje a gente tá em 2024, 10 anos atrás, viajar pro Japão era coisa de rico. Era assim, cara, impossível. Você vai viajar pro Japão, o que vai? Seus pais vão pagar? Não vão pagar, sabe? Então, eu comecei a pesquisar muito. Na época, eu estudei muito, assim, pesquisava. Não tinha site em português que falasse sobre viagem ao Japão com tanta facilidade. Então, era tudo que eu fazia, pesquisa em inglês. Você tem noção, meu tio me mandou panfleto. Sabe panfleto de turismo? Papelzinho, que encartezinho dobradinho. Exato, do Japão, pra eu ver o que tinha, as coisas que tinha. Caramba. E aí, beleza. Planejei, deu certo. Fui pro Japão a primeira vez. Falava nada de japonês. Arigatou, sayonara, estilo El-chan. Aí eu falei, cara, cheguei lá. Então, assim, eu tinha muito medo. Primeiro, era minha primeira viagem internacional. Era minha primeira viagem sozinha. Eu tava indo pro Japão sem falar japonês. Falava inglês, o que já ajudava. Ajuda bastante, viagem, né? E eu falei, cara, então eu preciso estar muito preparada e muito certa de quanto eu vou gastar, porque se o dinheiro acabar no meio da viagem, lascou. Sabe o que eu vou fazer? Aí, beleza, fui pro Japão. Apesar de ter família lá, eu não fiquei com eles, que é muito comum, as pessoas que têm família em algum país, vai e fica com o familiar. Não, eu falei, eu vou passear pelo Japão. Então, assim, primeiro dia minha avó me encontrou, segundo dia ela foi comigo numa loja, depois disso eu fui andar sozinha. Que maneiro. E aí, Google Maps naquela época também não era lá grandes coisa. Google Tradutor, então. Extremamente desatualizado. Então eu andava com aqueles papéis de mapa, sabe? Estilo foto que a gente vê na internet, o pessoal olhando o mapa assim. Eu andava com esses papéis. E aí eu rodei do centro do Japão, né? Partindo ali de Tóquio até a região sul, em Kumamoto, que é quase extremo sul do Japão, que é perto, você tem noção, é perto da Coreia. Então, fui até lá, voltei, passei. Aí eu lembro que meu tio, eu fui na cidade dele, é uma cidade do interior. Uhum. E aí meu tio falou assim, Marina, você chega que horas? Eu falei, tô aqui na estação. Qual estação? Ele achou que era a estação central, né? Que lá tem muito... a capilaridade dos trens e metrôs é muito grande. Ele achou que ele ia ter que me buscar na estação central. Eu falei, não, tô nessa estação aqui. Aí era do lado da casa dele. Ele, como é que você chegou aqui? Eu falei, chegando. Planejei chegar até aqui. Cheguei. Ele, cara, seus primos que moram no Japão, desde que nasceram, não conseguem chegar aqui. Eu tenho que buscar eles na estação central. Eu falei, como assim? Né? E aí, depois disso, fui pra viagem, adorei, passei lá umas 3 semanas.
Achei que tinha sido super normal, tipo, é a viagem que todo mundo faz. Tem roteirinho pronto. Pensei, todo mundo que viaja pro Japão deve fazer algo assim que nem eu fiz. Quando eu voltei do Japão, a minha avó perguntou, o que você fez? Aí eu contei os lugares que eu tinha ido, ela, nossa, você conhece mais o Japão que eu. Aí no ano seguinte ela voltou pro Japão pra conhecer esses destinos que eu tinha ido, porque ela não conhecia. Aí eu falei assim, caramba, que louco, né? Aí rolou muita curiosidade, as pessoas que trabalhavam na mesma empresa que eu perguntavam, e aí, como é que é o Japão, né? Que coisa incrível. E, bom, era uma multinacional. E da multinacional só tinha uma pessoa que era gerente que tinha ido pro Japão. Então, assim, era muito... Quase ninguém ia pro Japão naquela época. E aí eu falei, tá. Perguntaram pra mim, e como é que foi? E aí toda vez eu tinha que contar a mesma história. Como é que tinha sido, as coisas que... Aí eu falei, gente, quer saber? Eu vou criar um blog. Eu vou escrever sobre a viagem ao Japão. E vou deixar lá. Quando alguém me perguntar, eu mando o link. Ganhou escala, né? Aí falei, pronto, quando a pessoa mandar, não vou ter trabalho de contar tudo de novo. E aí foi aí que começou, tanto que quando começou, o nome era Vida de Tsugi, porque era um blog, né? Não era uma empresa, era uma coisa assim. Tanto que eu cheguei a postar sobre a viagem para o Sudeste Asiático também, que eu fiz em 2015. A Tailândia ainda não tinha tido aquele boom de todo mundo quer ir para Tailândia, né? Aí também fazia conteúdo lá contando como é que era ir pra Tailândia, ir pro Vietnã, pro Camboja e tal. Aí eu falei, nossa, legal, né, escrever. Aí começou assim, escrevendo blog. E aí foi se desenrolando e as pessoas falaram assim, poxa, eu quero aprender a fazer isso. Porque assim, o que você gasta, os lugares que você visita, o que você demonstra conhecer sobre a cultura local, dos locais que você visita, eles falam, isso é muito diferente. Como é que você faz isso? Aí eu falava, não, vamos marcar aí uma call e eu falo como é que eu faço isso. Isso. Aí, nisso, uma das pessoas falou assim, não, assim, a gente não quer te incomodar. A gente quer poder pedir ajuda e pagar por isso. Aí eu fiquei assim, que loucura, né? A pessoa te pediu compromisso pra se responsabilizar por ela um pouquinho. Pra tipo assim, isso. quero que você se responsabilize pelo que você consegue me ajudar. Aí eu falei assim, tá... Beleza. Aí comecei a sondar assim, o mercado digital, estudar um pouquinho mais sobre o que daria para fazer e pensei, bom, viagem, o que existe no mercado de viagem? Livro, Lonely Planet e guia, né? Pacote pronto. Falei, não quero fazer pacote pronto nem guia. Não é um tipo de turismo que eu curta, porque eu acho que você como pessoa que viaja perde muito. Perde muita experiência, perde muito dinheiro, sabe? Então, assim, tem uma série de perdas aí que podem ser evitadas e você aproveitar do mesmo jeito. E aí eu falei, tá, então vou fazer um livro. Aí, na época que eu fui fazer um livro, eu entrei em contato com as pessoas do marketing digital que faziam conteúdo sobre o Japão. E aí, cadastrei eles como afiliado. Falei, vou começar, né, pequeno. Aí, um desses caras, que é o Kevin do Sukidesu, ele falou assim, cara, o negócio agora é curso online. Esquece livro. Isso foi em 2017 para 2018. Aí eu falei assim, cara, quem que vai pagar um curso online para aprender a viajar para o Japão? Falei, não tem o menor cabimento. Ele, não, faz o que você ia fazer de livro, vira curso. Aí eu falei, será? Transforma o capítulo em aula. Transforma o capítulo em aula. Ele, porque o negócio agora é vídeo. E eu tinha pavor de vídeo. Pavor, sim, eu ficava, sabe? E que você quebrou isso? Então, como é que eu quebrei? Aquele lance do compromisso público, né? Faz um compromisso público. Aí eu falei assim, quer saber? Vou fazer live toda semana. Pra eu me acostumar, porque live não tem jeito. Não tem como você ficar editando e corrigindo o que você falou e gravar de novo pra corrigir o que você falou. Live é ali. Falou, é isso. Então, no final de 2017, eu comecei a fazer uma live que se chama Terça Samurai. E acontece toda semana, desde 2017. Salvo a semana que eu fico doente, que eu fico sem voz, que eu tô no avião, aí não acontece. Mas fora isso, acho que essa semana a gente fez a edição 274. Então, tô desde 2017 fazendo live toda semana pra treinar. É muito vídeo. Fazer vídeo. Live. Entendeu? No podcast não tem nem 200 vídeos, considerando os cortes. Eu já gravei uns 30 podcasts, eu acho. 30 e pouquinho. Toda semana tem live Terça Samurai. Durante a pandemia eu fiz live diária com convidados. Foram umas 70 lives. Às vezes, quando a gente abre inscrição para curso, tem live da semana inteira. Então, acaba que você pega o jeito, né? É costume. E aí eu falei, bom, então agora que eu tô me acostumando a fazer vídeos live, vamos ver se dá pra fazer o curso. Aí eu falei assim, cara, não vou gravar o curso, vai que não vende.
né? Aí eu falei assim, vou fazer o lançamento semente. Uhum. O lançamento semente, basicamente, você vai lançar um produto digital, você lança, cria lá sua copy, não sei o quê, e entrega os módulos por semana. Eu falei, é isso, só preciso ter o primeiro módulo gravado. Isso. Aí eu fiz o lançamento, aí vendeu 4. Eu falei, ferrou, agora eu tenho que gravar o curso. Pra gravar todos os módulos. E aí foi uma correria. Então, a primeira versão do curso tinha, acho que 6 ou 7 módulos. Uhum. E pouco mais de, talvez, umas 7 aulas por módulo. Passou essa fase da primeira turma. Aí eu fiz uma nova viagem ao Japão. Falei, agora eu vou regravar o curso, né? Aí regravei o curso. Aí o curso hoje tem 11 módulos, sei lá, 100 e tantas aulas, Caraca. né? Então, é um processo que você vai melhorando, né? Você vai vendo o que funciona, o que não funciona, pegando feedback. Isso funcionou muito pra mim. Muitos dos produtos que eu criei foi com base no que nos clientes falavam. Então, eu lembro que teve um que foi muito clássico, que teve um aluno nosso que viajou. Isso começou a virar costume. Ele viajou e falou, Marina, adorei o Japão. Tô com depressão. Quero voltar. Cara, eu queria... Aí ele falou uma frase que me chamou muita atenção. Ele falou assim... Eu quero vivenciar o Japão todo dia. Bacana. Aí eu parei e fiquei pensando, como é que eu posso fazer a pessoa vivenciar o Japão todo dia? Uhum. Né? É muito fácil você vivenciar uma cultura, por exemplo, se você é de Cachoeiras, você pode ir em Papucaia, na colônia de Papucaia. Sim. Aí lá tem aula de japonês, tem Yakyu, que é o softball. Tem várias atividades que são comuns de acontecer no Japão. Entendi. Então você consegue vivenciar o Japão aqui. Uhum. Eu pensei, mas e a pessoa que não tem uma colônia perto da casa dela? O que ela faz, sabe? Foi aí que eu desenvolvi a comunidade VIP Japão, que é como se fosse uma Netflix sobre o Japão. Lá entram, esses conteúdos do Terceiro Samurai entram lá, conteúdos com convidados, né? Então, vários conteúdos. Aí, depois eu comecei a ver, aí teve um cara que falou assim, eu achei que seriam vídeos no Japão. Eu falei, bingo. Toda vez que eu vou pro Japão, eu gravo tour virtual. Então, eu ando por alguma atração gravando e contando o que é aquela atração. Então, a ideia foi como eu posso conectar a pessoa com o Japão, mesmo que ela não esteja no Japão. E foi assim que começou. Então, vários produtos eu vou criando, porque eu olho pro cliente, o cliente me fala, cria isso, eu falo, ok, o que eu posso fazer para dar isso pro cliente? E aí eu vou criando uma série de produtos e serviços dessa forma. Ah, entendi. E o idioma? Como que você trata essa parte do idioma? O idioma, hoje no Japão, é muito comum você encontrar gente que fala inglês, né? Principalmente nos grandes centros, né? Nas estações, como tem um passe que é só para turista, sempre tem um atendente que fala inglês. Nos hotéis, principalmente os jovens falam inglês. Então, a gente tem, digamos assim, 2 idades que falam muito o idioma estrangeiro, né? O jovem e o idoso, lá no Japão. Que engraçado. A galera que tá digamos assim, no mercado de trabalho nem sempre fala, né? Então, hoje em dia a gente consegue se comunicar e, cara, foi pra algum lugar, ninguém fala inglês, Google Tradutor. Hoje, assim, você só não pode ficar sem internet. Você consegue se virar super bem. Tem até uma aluna que tá lá no Japão agora, a Priscila, que ela, primeira viagem internacional, foi sozinha, não fala nem japonês nem inglês. E tá lá. Ela tava com muito medo? Estava. Né? Mas eu falei, Pri, confia no processo. Você vai chegar, você vai saber o que fazer. Você já estudou, você já se preparou, né? E aí, tá lá, tá assim, andando o Japão inteiro. Eu tô impressionada. Que maneiro. Você tem uma ideia, assim, tipo, de quantos alunos você teve já? Já tem mais de 2.100 clientes. 2.100? Porque a gente fala aluno, cliente, porque alguns produtos são curso, alguns são, por exemplo, consultoria, outros são roteiro personalizado. Então, aluno e cliente, mais de 2.100. Uma coisa assim, dentre os seus alunos, você tem uma ideia de quantos que já foram? Isso é uma boa pergunta. Eu não tenho noção, porque nem todo mundo marca a gente quando tá lá, né? Tem gente que é muito... Assim, tanto que tem gente que fala assim, estou no Japão. Aí você entra no perfil, é perfil fechado, né? Você nem consegue saber, assim, o que a pessoa tá visitando. Mas a quantidade de clientes que começou a viajar depois que o Japão reabriu, que o Japão ficou muito tempo fechado, né? Ele só abriu no final de 2022. Então... muita gente. Eu acho que uma média, assim, por mês deve estar tendo umas 15 a 20 pessoas lá. Caramba. Com suas respectivas famílias e acompanhantes, né? Não sei quantos são nesse total aí. Mas das pessoas que respondem a gente quando vão. É essa média, de 15 a 20 por mês. Você faz lançamentos, assim, de quanto tempo? Quanto tempo? Você tem uma programação? A gente tá adotando agora uma técnica de campanha semanal, né? Então, toda semana, teoricamente, tem uma campanha. Varia muito
o estilo, então tem campanha que a gente faz só por e-mail, tem campanha que a gente faz aberto na mídia social, com tráfego pago, mas lançamento, estilo lançamento interno, a gente tem feito umas 4 vezes por ano. Entendi. Né? Mas campanha semanal é pelo menos 2 vezes por mês, fora os funis orgânicos na mídia social nesse intervalo. Entendi. E quando que você decidiu saltar do teu trabalho que você tinha pro mercado digital? Essa história é muito boa. Essa história é muito boa porque eu fiquei naquele dilema da transição, né? Então, eu estava no meu trabalho, que não me consumia muito tempo. Impressionante, é uma coisa rara de se escutar. É. Alguém que quer mudar de trabalho, de um trabalho que não consuma muito tempo. Não consumia. Normalmente, a maior coisa que eu vejo é falar assim, me consome muito tempo. É. Não, eu tinha que ficar lá as 8 horas por dia, né? Mas sei lá, acho que do trabalho assim de um mês, eu gastava uma semana pra cumprir meu trabalho. Eu ficava meio ociosa, sabe? Eu odeio ficar ociosa. Entendi. Então, eu sou uma pessoa meio acelerada, assim, na hora de fazer. Eu não consigo demorar pra fazer as coisas. Então, eu gosto de fazer tudo muito rápido. E aí eu falava assim, meu Deus, não tem mais o que fazer. E aí eu ficava assim, eu odeio ficar parada. Odeio ficar morcegando. Nossa Senhora. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? E eu querendo fazer as coisas pro blog, na época, que ainda era blog. E eu querendo fazer as coisas pro blog. Aí eu falei, caramba, tô aqui fazendo nada, né? Podia estar fazendo as coisas pro blog. E aí eu fui conversar com o meu chefe. Falei, ó, tô querendo fazer as coisas. Ele, não, tranquilo, pode fazer no seu tempo vago. Aí eu falei, caraca, tá bom, né? E aí, nisso eu tive uma consultoria com um encontro, né? Eu ganhei um encontro com um consultor de negócios. Uhum. Que é o Gustavo Sutti. Ele me deu um tapa, assim, pá, assim, que deu pra sentir a distância, sabe? Falei, não, Sutti, olha só, eu tenho um plano. Eu vou ficar aqui na empresa até o final do ano, vou juntar um capital pra poder investir na minha empresa, e não sei o que lá. Aí ele parou e falou assim, esse é seu plano ou você tá inventando uma desculpa pra não começar agora? Eu falei, caraca, eu tô me sabotando. Eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, meu Deus, eu tô me sabotando. Eu crente que era um plano mesmo, eu tô me sabotando, tô postergando essa decisão, né? Então, eu tava num trabalho que me pagava muito bem. Uhum. Eu ganhava mais, na época, 2016 foi. Eu ganhava mais do que meus pais, sabe? E aí eu falei, cara, vou sair desse emprego pra empreender, tipo, começar do zero. Aí dá aquele... Você fica naquela balançada, né? Tipo, vou sair de tanto pra zero e torcer pra que dê certo, né? E aí quando ele me mandou essa, é ele. Porque assim... Você tem um porto seguro agora. Então, se você continuar tendo esse porto seguro, você nunca vai se esforçar o suficiente para fazer o seu negócio dar certo. Porque você sempre vai ter um porto seguro. Eu falei, real. Então, né? Ou eu viro a chave e boto o pé no acelerador do meu negócio, ou eu vou ficar aqui, faz mais ou menos aqui, faz mais ou menos ali. Sendo mediano no meu trabalho, sendo mediano no que seria o meu negócio. Falei, tá bom, vou cair de cabeça. Aí eu fui conversar com o meu chefe. E aí quando eu falei isso, né? Não, que eu tô querendo me dedicar pro meu negócio, não sei o quê. Ele falou assim, não, se sobra tempo, vai pra uma sala de reunião e faz. Eu falei, meu Deus, ele não vai me demitir nunca. Falei, tá bom. É o seguinte, eu vou sair. Tô fora. Né? Em uma semana eu vou sair, com certeza. Aí, enfim, saí da empresa e aí caí de cabeça. E saí da empresa, assim, gastando horrores, porque eu saí da empresa e falei, bom, se eu quero dar certo, eu tenho que aprender com quem dá certo. Saí da empresa pagando uma mentoria. Na época eu investi 20 mil. Caraca. Aí eu falei, cara, que loucura. Acho que foi 1 ano ou 6 meses de mentoria. Mas faz diferença. Uhum. Quando você ganha tempo, né? Então, quando você paga uma mentoria, uma consultoria, você ganha tempo. Um tempo que você não precisa se desgastar pesquisando, se desgastar testando, errando, pra só, sei lá, depois de quanto tempo acertar, né? Então, eu falei, tá, é esse caminho que eu quero seguir? Então, eu tenho que aprender com quem já deu certo, né? E aí, daí não parei. Estuda aqui, estuda ali, aí fiz a mentoria do HC. Aí saí, comecei a fazer curso do Érico. Aí entrei pra mentoria do Érico. Falei, se eu quero virar a chave do meu negócio, eu tenho que aprender com quem sabe fazer. E foi assim, todas as vezes. Todas as vezes que o negócio parecia que não ia andar, eu dava uma loucura dessa. E sempre tive, assim, engraçado, né? Que geralmente a família não te apoia nesse processo, né? De empreender. É muito comum. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Tá, geralmente a família não te apoia. Só apoia depois que começa. Depois que começa a dar certo. Só que lá em casa foi diferente. Lá em casa, quando eu decidi sair do meu emprego, eu fui até falar com meu avô, porque meu avô era meu fiador do apartamento que eu alugava, sabe?
Então eu falei, bom, ele é meu fiador, então eu tenho que avisar ele que eu vou sair do meu emprego, né? Assim, pra ele saber que, olha, eu tô saindo, mas pode deixar que eu vou continuar pagando, você não vai perder nada que é seu, por minha culpa. Então, fui avisar meu avô, avisei meu pai, avisei minha mãe, avisei todo mundo. E minha mãe caiu de cabeça comigo, porque ela trabalha comigo até hoje. Então, ela apoiou. Minha mãe tem como se fosse uma crença, uma filosofia que ela fala assim, não adianta proibir, que vocês vão fazer do mesmo jeito. A gente alerta, assim, os perigos de tomar determinadas decisões e tá lá pra te ajudar, pra dar o suporte, né? Então, desde o início ela me ajudou, meu marido também me ajudou muito no início, assim, e ajuda até hoje, tanto que hoje ele trabalha comigo. Hoje ele também não trabalha mais no mercado, ele trabalha comigo, né? Nessa última empresa que eu trabalhei, eu era analista júnior e tinha uma analista sênior. 1 ano depois ela também saiu da empresa. E hoje ela também trabalha comigo. Então, assim, essas pessoas, né, o Augusto, a minha mãe e a Ju, elas estão comigo desde que eu comecei. Desde que ainda era projeto, ninguém ganhava nada naquela época, era todo mundo no amor. Fazia porque eles acreditavam no propósito que eu desenvolvi com a empresa, sabe? E que propósito é esse? Vocês devem estar se perguntando. Quando eu fui pro Japão a primeira vez, eu comento que a viagem pro Japão é um divisor de água na vida de qualquer pessoa que souber enxergar o que é a cultura japonesa. Uhum. Então, quando eu fui pro Japão a primeira vez, eu era uma pessoa que eu tinha muito aquela coisa de sentir... se alguém me contrariou, eu ficava pé da vida, sabe? A garganta fechava, assim. E coisa boba, sei lá, você pedir pro motorista parar fora do ponto, porque tá de noite. Aí o motorista, não, eu só paro no ponto. Nossa Senhora, eu ficava muito bolada, muito. Assim, incontrolável. Eu ficava assim, como assim? Ele não vai parar fora do ponto, né? Aí eu fui pro Japão e comecei a observar como é que funcionavam as coisas. Comecei a entender como é que funcionava a cultura japonesa. E quando você entende, você leva a lição pra você, assim, pra vida, pro seu trabalho, pra sua vida pessoal. É muito incrível mesmo, assim, a capacidade que o Japão tem de mudar a gente. Por exemplo, lá certo é certo, errado é errado. Não importa se te beneficia. Entendi. Então, tô correndo pro ponto de ônibus, o ônibus tá parado, fiz sinal pra ele. O motorista olhou e saiu. Eu falei, por quê? Porque já deu o horário dele. E lá, ônibus tem horário. E é ótimo ter horário, porque imagina, você não precisa ficar 30, 1 minuto, 1 hora no ponto, falando assim, será que o ônibus vai chegar? Que horas que ele vai chegar? Será que eu vou me atrasar pro meu trabalho? Não, porque ele tem horário. Então, assim, você começa a ver isso. Eu lembro que nessa primeira vez que eu fui pro Japão, eu aprendi sobre a parte de coleta seletiva, então a gente comia, lavava, secava, guardava. Se tinha embalagem Tetra Pak, você tinha que lavar a embalagem, secar, empilhar com as Tetra Pak, porque tinha um dia certo para retirar a Tetra Pak. E aí você aprende o quê? Que eu não posso deixar nada para depois. Se eu posso fazer agora, por que eu vou deixar para depois? Então você para de procrastinar, você para de deixar sua casa desarrumada, você para de deixar a louça na pia, porque você fala, se eu posso fazer agora, por que eu vou deixar para fazer depois? Uhum. Né? Então, são vários pequenos aprendizados. Eu lembro até teve um que foi muito curioso. O japonês está sempre correndo. Eles andam muito rápido. Então, principalmente em Tóquio, parece que eles estão sempre atrasados. Anda assim, ligeirinho. E aí, eu lembro que eu estava numa estação, e aí passou um senhor a gente chama de businessman lá, né? Que ele trabalha em escritório e passou correndo, de repente, aí subiu a escada rolante, não sei o quê. Aí, quando eu subi também, cheguei num parque, tinha um parque no caminho, aí parei e tava ele olhando. Falei, que loucura. Ele tava agora a 1000 por hora e agora ele tá aqui parado apreciando. Fiquei assim, que doideira. Aí você tenta entender, né, por que as pessoas fazem isso. E é muito da simbologia do hanami, da apreciação da cerejeira que tem no Japão. Que é você saber apreciar que cada momento é único e que aquele momento não volta. Então, nisso, o japonês tem essa apreciação, principalmente das coisas da natureza, muito grande. E aí você fala, caramba, tô sempre, sei lá, se algum familiar seu, trazendo isso pra nossa realidade, se algum familiar seu tá te visitando, aí você fala assim, pô, tô cheio de trabalho atrasado, fica aí, fica vendo TV, daqui a pouco a gente se fala, e você não aproveita o tempo que a pessoa tá ali. Uhum. E depois aquele tempo não existe mais, né? Aí você fala, puxa, perdi a oportunidade, né? Então é você aproveitar esses tempos e saber que sem tempo, todo mundo sempre vai estar. Na verdade, é questão de prioridade, né? Quanto eu quero dedicar de tempo para cada pessoa? Quanto eu quero dedicar de tempo para cada coisa, né? E fazer as suas escolhas, mas sabendo que tem coisas que têm um período para acontecer e que elas não voltam no momento que você está disponível, né? Que é o caso da cerejeira no Japão. Ela acontece em cada cidade e dura cerca de 1 semana.
Floriu, você aproveitou que tá florido, ótimo. Você não aproveitou, daqui a uma semana acabou. Você só vai ter ano que vem agora, entendeu? Então, quando você começa a entender bastante, assim, sobre a forma e as simbologias que existem na cultura japonesa, a viagem ao Japão te muda muito. Uhum. Né? Eu voltei super quieta, não falava. Eu era muito tagarela. Hoje eu falo que eu falo assim, gente, não faz sentido eu fazer live e não falar, né? Porque eu vou ficar assim. Mas se eu tô num grupo de pessoas, eu falo muito pouco. Entendi. Que aí você aprende o quê? Você chega lá, né, das religiões ou filosofias, o budismo é uma delas que impacta muito no Japão. Uhum. E aí você vê uma imagem de Buda, você vê que é uma imagem com boca pequena e 2 orelhas muito grandes. Uhum. O que isso significa? Que é para você ouvir mais e falar menos. Né? Então, quando você começa a entender, quando você começa a ver como as coisas funcionam, você fala, faz sentido? Quero adotar isso para minha vida ou não quero? Né? E aí, por isso que a viagem ao Japão para mim foi um divisor. Assim, divisor de água. Eu voltei muito diferente da viagem, sabe? Então, quem consegue captar essa essência do que é a cultura japonesa, a viagem é um divisor de águas. Você fala assim, pra que eu preciso me acostumar com um serviço ruim? Uhum. Porque lá todo serviço é bom. É impressionante. Você se sente rei, assim. Você fala, pra que eu vou pra um país que eu vou ser maltratado ou destratado se eu posso ir pro Japão e ter as coisas, assim, com um tratamento bom, um preço honesto, sabe? Aí você fala, por quê? Né? Acho que não me surpreende muito os japoneses não terem passaporte para viajar para o exterior, né? Porque lá você tem de tudo. Né? Você tem uma natureza muito diversificada, você tem história, você tem tecnologia, você tem alimentação muito boa. Desde o peixe até as melhores carnes do mundo são do Japão. Então, assim, eu falo, faz sentido a pessoa não querer sair de lá, né? Parece que você tá em Nárnia. Ou, sabe assim, aquele mundo onde tudo é perfeito? Você deixa o celular na mesa, volta, o celular está na mesa. Você deixa a sua carteira cair no chão, você faz o caminho de volta e sua carteira tá lá, com o dinheiro todinho. Quando você fala essas coisas, as pessoas falam, não é possível. Será? Falei, vai lá ver, testa. E é impressionante, né? Então, é um país que você fala, parece que saiu do conto de fada, assim, porque... Só que, na real, o Japão é o que todo país deveria ser, né? Porque a gente não deveria ter medo de andar com o celular na rua, porque o celular é nosso. Sim. Eu não deveria ter medo de andar na rua à noite porque eu sou mulher, porque eu tô andando na rua. É isso, né? Então, ninguém deveria cobrar mais caro no aeroporto para você trocar moeda, porque é no aeroporto que você precisa trocar moeda. Tanto que um dos melhores câmbios para fazer no Japão é no aeroporto. Uhum. Né? Então, eles não se aproveitam da situação. O preço que você paga nas coisas no aeroporto ou na rua é a mesma coisa. Sombrinha não custa o dobro na chuva? Não custa. Não custa, é impressionante, né? Então, assim, essas coisas você fala, nossa, que incrível. Aí, se você parar pra refletir, cara, que incrível nada. Todo lugar devia ser assim. Todo lugar, porque é como as coisas deveriam funcionar, né? Mas não funciona. Aí, por isso que o Japão se destaca tanto. Por isso que 90% dos nossos clientes, quando eu pergunto por que você quer ir pro Japão, as pessoas falam para conhecer a cultura. Né? E a cultura é isso, é essa vivência do dia a dia, é a vivência histórica também, as tradições que se mantêm. Eu tava até comentando recente, nossa, eu não lembro, assim, a última vez que eu vi, sei lá, um festival cultural sobre Saci Pererê. Você lembra? Não. Eu vi que botaram Saci ali na rua. Mas por quê? E no Japão tem os festivais assim, todo ano. Festivais que acontecem há centenas de anos. Uhum. Todos os anos. Tanto que na pandemia era até um assunto assim, e aí, vai ter ou não vai ter? Porque, tipo, todo ano tem, como não vai ter, sabe? Que estranho, não vai ter. Né? Então, eles valorizam a própria cultura muito. Uhum. Né? Então, isso é muito legal, porque você literalmente se sente que você volta no tempo num festival desse, sabe? Você fala, caramba, que legal. Tipo, sei lá, quanto tempo atrás, quantas pessoas não passaram por essa mesma situação, né? Estilo um carnaval. A gente tem um carnaval, mas imagina se toda data comemorativa a gente tivesse um festival acontecendo na rua. Sim. Né? E eles são muito bons para ganhar dinheiro. Eles sabem ganhar dinheiro com turismo. Inclusive, se tem alguém do setor de turismo, vocês têm que aprender a ganhar dinheiro, que nem o japonês ganha com turismo. Impressionante. O que te fez pensar isso sobre o turismo? Por exemplo, Hanami é um período de alta, né? Período para apreciar a cerejeira no Japão. Basicamente é o quê? É uma planta que floresce uma vez por ano. Uhum. Então, por exemplo, no Japão tem o Hanami, que é o floreio das cerejeiras. E aí, às vezes tem uma cidadezinha no meio do nada mesmo. Não tem nem transporte para essa cidadezinha. Só que durante a primavera tem. Que aí, a gente foi numa região assim. Era uma região de agricultores. E eles tinham uma montanha. Um morrinho. Eles falaram assim, a gente vai
tornar esse vilarejo o melhor lugar de apreciação de cerejeira de Fukushima, onde teve aquele acidente nuclear. E aí, eles pegaram e começaram a plantar nesses morrinhos, começaram a fazer caminhos bonitinhos. E aí, durante a primavera, os idosos, os agricultores ficam lá, eles fazem um bastãozinho para quem quer fazer tipo um trekking, botaram assim umas plaquinhas, como se fosse assim, olha, o percurso de 20 minutos, o percurso de 35 minutos e o percurso completo de 50 minutos, para você fazer como se fosse uma trilha por essa montanha, onde eles plantaram várias árvores que floreiam durante a primavera. Entendi. E aí, em parceria com isso, a prefeitura cria um ônibus para funcionar só durante esse período, para levar as pessoas da estação principal até essa região que é afastada, e também montam barraquinha de comida. Pronto. Eles têm ali uma fonte de renda para esse pequeno vilarejo durante a primavera. Então, eles fazem muito isso. Aí tem cidades que tem, sei lá, uma estrada. Aí eles plantam cerejeira, né? E aqui a cerejeira... eu até plantei 3 cerejeiras lá em casa. Não sei se vai pegar, tá crescendo. Mas por causa do calor, ela é uma planta de moderado para frio, sabe? Mas, por exemplo, em comparação à cerejeira do Japão, existe aqui o ipê, né? É uma planta bem parecida em termos de beleza, né? Então, imagina se a gente, sei lá, na estrada de entrada de Cachoeira de Macacu, tivesse uma rodovia, assim, só de ipê. Quando florisse, ficasse aquele negócio super colorido. Lá no Japão, as pessoas viajam para as cidades só para ver isso. Então, assim, E aí, a genialidade do japonês tá em não fazer só para uma época do ano. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eles constroem uma rodovia de cerejeira, existe um parque de koio, né? Que seria aquele maple tree, aquela folha de bordô, né? Que é muito comum que a gente vê em filme canadense, sabe? Aquela cor alaranjada, amarelada, avermelhada. Então, no outono eles têm o koio, na primavera eles têm o hanami, no inverno eles fazem iluminação, que nem a gente faz no Natal aqui, bota um monte de luzinha, só que eles fazem o inverno inteiro de iluminação. Então, por exemplo, imagina que tem um lugar lá chamado Nabana no Sato. Fantástico. É um parque de flores. Só que aí eles fazem túneis de luz, aí eles fazem show de luz, tudo com LED, sabe? As pessoas vão lá só pra ver isso. E aí sobrou o verão. O que você faz no verão? Aí no verão é onde tem festival. Porque é um clima bem calor, né? Daquela coisa de vou pra rua, né? Então tem muito festival cultural e tem também festival de Hanabi, que seria fogo de artifício. Uhum. Então no verão eles têm fogo de artifício. E aí as pessoas viajam pra participar dos festivais, porque o festival não é só o fogo de artifício, são as barraquinhas de comida, são as tradições, Aí eles criam várias coisas que fazem você querer passar um final de semana lá, sabe? Então, assim... Justifica uma viagem de um ano. Exatamente. Você fala assim, putz, fui pra cidade tal na primavera, agora eu vou ter que ir no outono, porque é diferente. É diferente. Agora eu vou voltar no inverno pra ver o show de iluminação. Agora eu vou voltar no verão pra ver o Hanabi. Uhum. Então, assim, você cria um turismo interno muito grande. E eles são geniais. E aí entra a segunda parte da genialidade do turismo deles. Todo lugar que você visita tem o que a gente chama de omiyage. Lembrancinhas da cidade, tá? O japonês sempre, ele gosta muito de dar comida. Você vai visitar alguém, o japonês sempre leva comida, né? Então, por exemplo, Hokkaido, que é a região norte, tem produção de melão. Aí você chega em Hokkaido, seja na estação, como se fosse assim, aqui na rodoviária. Imagina que tivesse ali uma lojinha de coisas de Cachoeiras de Macacu. Aí tem loja de... O que Cachoeiras produz? Cachoeiras tem produção de banana, tem produção de goiaba, tem produção de que mais? Não sei. Você sabe? Cachaça tem, né? Aí lá na régua tem coisa de passarinho, né? Então, assim, imagina tudo que Cachoeiras tem. Agora imagina assim, o que poderia virar miniatura, lembrancinha, docinho, típico da região. Agora imagina que toda porta de entrada e saída da cidade tem lojinhas que vendem essas coisas. Toda atração tem lojinha que vende miniatura da atração e miniatura das coisas da cidade. Cara, não tem como. Sério, eles são uma máquina, eles são geniais, assim. Eu falo, toda pessoa que trabalha com turismo, seja do governo, seja privado, tem que viajar pro Japão para ver como eles criam as coisas. É impressionante. E acho que o terceiro... Eles conseguem explorar tudo, né? Tudo. E faz você gastar, sabe? Faz você gastar com prazer. Você fala assim, estou gastando porque eu quero. Não estou gastando assim, nossa, que comida cara. Não é isso, sabe? Eu estou gastando com várias coisas, com vários segmentos de comércio e tô aproveitando. E tem uma outra coisa que eles fazem que... Sabe a sensação de completar o álbum de figurinha? É
Muito bom. Aí eles criaram como se fosse assim, o rally dos estampos, né? Estampo é stamp, né? Eles chamam de estampo, né? Então é carimbo. Então imagina que toda a estação do Japão de trem tem um stamp. Aí você vai numa atração, tem stamp. Tem cidade que tem uma cidade chamada Kanazawa. E ela tem vários museus. E aí eles têm o rally do museu. Então você tem um caderninho que tem o espaço já de cada museu para você ir lá e carimbar. Às vezes você nem quer ir em determinado museu, mas você vai e você fala, poxa, falta só ele para eu completar. Aí tu vai, né? Tem uma cidade, né, na montanha que se chama Koyasan. Eles gamificaram. Eles gamificaram o turismo. É sensacional. Então, assim, e é segmentado, tá? Porque tem, assim, tem o caderninho da cidade, tem coisa que nem tem caderninho, tipo estação. Não tem caderninho da estação, sabe? Você vai lá, em cada estação, você vai coletando num caderninho de folha branca, Moleskine, que você quiser. Mas, por exemplo, tem um livretinho que eu comprei que é dos castelos. Então, tem todos os castelos do Japão. Castelo original só tem 12. Aí tem a reconstrução. Aí, por exemplo, eu já fui para um castelo que eu não iria, se não tivesse no livro. Porque agora eu tenho o livro, eu falei, agora eu vou cumprir esse livro. Porque ele era só uma ruína. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? É ruína. É só uma ruína. Aí eu falei, poxa, mas eu tô aqui do lado, eu tô, tipo, que seria o estado do lado, sabe? Eu tô na prefeitura do lado. É porque lá a prefeitura é como se fosse estado e cidade é como se fosse o que a gente chama de prefeitura, né? Então, falei, vou lá. Porque tá no livrinho. Então, assim, eles são geniais nesse sentido. Muito bacana. É um gatilho muito, muito interessante. Muito bom. Assim, eu falo, alguém de turismo, pelo amor de Deus, pega essa ideia. Nossa, eu sinto muita falta de algumas coisas de turismo aqui. Né? E tem um potencial muito grande. Tem. Sabe, conheço várias cidades no Japão que tem um perfil de cidade bem parecido com Cachoeiras e que é lotado de turismo o ano inteiro. Fui agora pra final de ano, eu virei o ano em Cunha. Conhece Cunha? Não. É uma cidade vizinha a Paraty. Aham. Tem divisa ali com Paraty. E é uma cidade de 20 mil habitantes. Tem 22 mil habitantes. O turismo não comporta nem 1.000 pessoas na cidade, de tão pequena que é. Só que a cidade é perfeita. Todo mundo que tá na cidade, eles entendem que o movimento, 90% do negócio é turismo. Tem um pouco da questão de preço. Você paga R$15 numa pipoca, que é Brasil, né? A gente acaba se acostumando com... Vou fazer uma viagem, vou gastar muito dinheiro. No Brasil tem isso já tá virando hábito. Mas as rotas são muito interessantes e muito organizadas. Muito mais que cachoeiras. Uhum. Fui numa cachoeira lá, que era uma cascata muito mais simples do que uma cachoeira que tem aqui. Uhum. Muito mais simples. E aí a empresa se alocou numa região ali, deve ter uns 10 mil metros quadrados que eles devem ter de área. Eles fizeram 2 trilhazinhas minúsculas ali de 10 minutinhos e tornaram acessível. O banho de rio se tornou acessível. Botaram umas pontezinhas por cima do rio, colocaram um redário e o cara fatura ali, pelo que ele falou comigo, mais de R$500 mil por mês, mantendo um negócio numa cidade de 20 mil habitantes. Sim. Em Cachoeiras você não vê o negócio faturar mais de R$500 mil por mês. Quase impossível. E o negócio simples, ele não tem 15 funcionários, cara. Minúsculo. Quer ver um exemplo muito bom? Lá no Japão tem um parque chamado Jigokudani. Uhum. É um parque de macaco japonês. E basicamente é realmente a área onde eles vivem. Só que aí o que eles fizeram? Lá tem um onsen, que é um banho termal. Então no inverno, os macacos vão pra essa piscininha tomar banho. Aí fica todo mundo lá, assim, encolhidinho, assim, tomando banho de onsen, os macacos, tá? Aí eles criaram o quê? A trilha, criaram a casa de entrada, né? Que é basicamente onde você compra o ingresso e onde você aprende um pouco sobre os macacos. Então tem informações como informação de segurança, não vai tirar foto, não pega o seu celular de fora, assim, longe de você, porque o macaco ele vai achar que você tá dando alguma coisa pra ele, vai puxar de você e ele vai levar, porque ele é muito mais forte que você, mesmo sendo um macaco pequeno. Pequeno? Sendo pequeno. E aí eles falando assim, que acho que a força, não vou lembrar exatamente quantas vezes mais forte, mas acho que era algo em 5 vezes mais forte do que a gente. Que isso? E então assim, explicando sobre como interagir com o bicho. E aí você vai lá, e aí o que eles fazem pra fazer o macaco vir ali? Eles dão ração. Determinado horário eles vão lá, jogam ração assim na montanha, perto da piscina, no rio. Cara, a macacada vem louca pra comer e aí você vê o macaco, ou seja, não é um zoológico. Tem muita gente que não gosta de visitar zoológico, né? Porque o animal tá confinado e tudo mais. Ele tá ali no ambiente natural dele. Ele só tá indo ali pra comer, né? Mas é o momento que você consegue ver.
Então, basicamente, esse é o business daquela região e leva muita gente para lá, para ver os macacos. Né? Teve uma vila que eu fui recente que é uma vila de fox, né? Fox é raposa, né? E aquelas raposas que parece cachorrinho. Então, eu fui lá visitar e também tinha essas dicas, né? Ah, se você tiver com cachecol, tira, porque elas, se você abaixar, ver aquele negócio pendurado, elas podem achar que é para pegar. Brincadeira, né? Não passa a mão nelas, tem todas essas regras. Aí a gente entrou na área onde as foxes ficam, aí você vê elas interagindo entre elas, vê bonitinho lá, não sei o que, elas passam do seu lado, você não pode recuar também. Então ela vem andando pra você, você tem que andar pra cima dela, senão ela vai avançar. Uhum. Né? Então você aprende tudo isso antes, você vai lá conhecer. E aí, nesse da Fox, eles tinham uma área que é como se fosse uma área externa, que é uma área de petting. É uma área onde tem as Fox, digamos assim, mais tranquilas, que já estão acostumadas a interagir com o humano. E aí você bota uma roupa, né, de plástico, porque elas podem fazer xixi em você. E aí você segura a Fox como se fosse um cachorrinho. Eu falei, meu Deus. Tipo assim, olha só, né, a que nível chega o turismo que tem lá. Assim, realmente eles sabem fazer turismo. Eles sabem aproveitar o que cada cidade tem de artesanato. Então, por exemplo, vamos supor, eu não sei, aqui tem algum artesanato típico? Em Cachoeiras? Tem cidades lá, por exemplo, que tem, sei lá, artesanato de madeira. Uhum. Tem outras cidades que têm artesanato de cerâmica. Tem outras cidades que fazem pincel. Tem outras cidades que fazem qualquer coisa desse tipo. E aí você tem a experiência para você fazer a cerâmica. Aí você vai lá na lojinha que faz para vender, mas você pode fazer o seu. Aí eles vão ensinando. Ah, você faz assim, você faz assado, agora você quer pintar como? Você quer fazer como? Aí te dá o material, você vai e faz. Aí a cerâmica, no caso, né, ela precisa ir pro forno algumas vezes, demora o processo. Eles falam assim, a gente envia pra sua casa. Ou seja, você tem uma recordação que você fez, né? É muito interessante, assim, eles realmente sabem fazer negócio acontecer, sabe? O japonês é muito bom nisso. Fábrica, aqui tem fábrica. Sim. Lá tem tour de fábrica. Uhum. Você vai visitar a fábrica e ver como é que funciona. Quando é fábrica de bebida, já fui em algumas. Já fui em fábrica de saquê, já fui em fábrica de cerveja. Então, quando é fábrica de bebida, ainda tem a degustação. Uhum. Então, você experimenta os tipos, eles explicam como é que funciona, qual o processo, qual o diferencial daquela fábrica. Né? Então, teve uma fábrica que eu fui de saquê que o diferencial era a água. A água é o diferencial desse saquê que já ganhou, sei lá, quantas vezes o melhor saquê do mundo. É a água que sai da montanha. Então, assim, cada um tem um jeito. E claro, depois tem a lojinha para vender o saquê, né? Ou para vender a cerveja. Não te deixar sair sem comprar nada. Claro, né? Então, assim, é como eles conseguem transformar um negócio comum numa experiência de turismo e, ao mesmo tempo, atingir o propósito final deles, que é vender o produto. Uhum. Só que eles também ganham dinheiro fazendo turismo. Você pagou pra chegar lá e compra alguma lembrancinha pra se recordar. Aí você paga, né, o tour degustação. Você paga. Tudo você paga. E aí você fala, o Cup Noodle tem museu lá. Cup Noodle. Aí você fala, mas o que tem um museu de Cup Noodle? Ele conta a história da criação do Cup Noodle. Ele tem umas salas interativas. Aí ele tem o lugar onde você chega e monta o seu Cup Noodle. Você fala, nossa, o meu Cup Noodle? Você vai lá, você desenha na embalagem, pinta da forma que você quer. Tem um monte de canetinha, sabe? Você volta a ser criança mesmo. Um monte de canetinha, você pinta do jeito que você quer. Aí você vai lá pra parte, tipo um espoleto do Cup Noodle. Aí, qual ingrediente você quer botar? Aí você, eu quero milho, eu quero não sei o quê. Aí você escolhe, a moça bota, vai na maquininha que lacra. Aí você pega o seu Cup Noodle lacrado, pintado a embalagem do jeito que você pintou. Vai pra uma mesinha lateral que tem uma sacolinha, bolha, que você bota seu Cup Noodle lá dentro. Porque se você quiser trazer pra sua casa, não vai amassar na mala. Caraca, que maneiro. Então, isso é uma das coisas, assim, o japonês, ele pensa, aí que tá a genialidade deles, eles pensam na experiência do cliente. Uhum. A gente chama um pouquinho de omotenashi, né? Omotenashi, algumas pessoas traduzem como se fosse uma... como eu posso dizer a palavra em português? É como se fosse uma forma de tratar. Uhum.
sabe? Uma hospitalidade. Só que não é pura e simplesmente hospitalidade. O japonês, ele se antecipa à necessidade que você vai ter. Entendi. E aí ele traz a solução para aquilo que você nem sabe que você ainda tem necessidade. Por exemplo. É aquela coisa, acabei de descobrir isso que eu sempre precisei. É isso aí. Isso é clássico, né? Então, vamos supor, você vai abrir um ketchup hoje. Difícil. Enfia no dente, puxa, não abre. O negocinho de abre aqui não abre. Uhum. Aí você chega no Japão, todo negocinho de abre. Você faz assim, abre. Só que aí eles criaram uma bisnaguinha que vem de um lado ketchup, de outro maionese, que quando você aperta assim, ele estoura o biquinho no meio e já é um dosador. Você fala... E não sobra nada dentro. Porque conforme você aperta, ele vai saindo. E aí o negócio fica ileso, assim. Parece que nem foi usado a embalagem. Outro exemplo clássico de omotenashi. Ter guarda-chuva no hotel. Você tá viajando, você leva guarda-chuva? Choveu, o que tu faz? Aí os hotéis, as hospedagens, tem guarda-chuva na porta. Porque se você precisar usar, você vai lá, usa. Quando você voltar, você deixa lá. É uma coisa simples. Extremamente simples. Mas que muda a tua experiência, né? Que você fala, poxa, pensaram antes. Graças a Deus pensaram nessa guarda-chuva. Exatamente. Né? Acho que a situação de omotenashi que mais me chamou a atenção foi uma vez que eu fui comprar um chocolate. E aí eu ia comprar... É muito comum a gente comprar lá doce, essas coisas, pra presente, né? E aí eu fui comprar um chocolate e ela falou assim, é pra presente? Eu falei, é. Aí ela falou assim, tá bom. Aí ela botou na embalagem de papel, outra embalagem de papel. Por que fizeram isso, né? 2 embalagens. Aí perguntei pra minha tia, por que eles botam 2 embalagens? Ah, não, é porque assim, você tá saindo da loja com uma embalagem. Às vezes vai amassar no meio do caminho. Como você vai dar de presente, eles botam outra embalagem, que quando você for presentear a pessoa, você troca de embalagem da embalagem novinha. Então, assim, é pensar... Porque é feio quando você chega com um presente, a embalagem tá tudo... Destruída da viagem. torta, né? Então, eles pensam nisso, sabe? Eles vão entregar uma sacola pra você. Você acabou de fazer uma compra. Comprei, aí... Aqui, geralmente, as pessoas seguram na alça e te entregam. Mas você tem que segurar na alça pra pegar. Como é que isso vai funcionar? Então, lá no Japão, eles seguram em volta da alça e te entregam a alça. Entendi. Aí você fala, cara, nos pequenos detalhes que você fala assim, realmente, eles pensam em tudo. É impressionante. Que maneiro, cara. E assim, dos lugares que você já viajou, qual que é o que você falaria que todo mundo tem que ir? Aqui ou no Japão? Não, no Japão. No Japão. Aqui que eu digo o local. No Japão, todo mundo tem que ir. Cara, é difícil, assim. É muito difícil, porque, o que eu sempre falo, né? Cada pessoa tem um perfil. Vamos supor, quem gosta muito de tecnologia, não tem como fugir de Tóquio, onde tem muita coisa de tecnologia. Quem gosta de história, pode ir para Kyoto? Pode, mas também pode ir para outras cidades no entorno de Tóquio, que também tem história. Então, é muito difícil dizer, porque depende do seu perfil, né? O seu perfil de interesse mesmo. E o seu perfil de viagem, do tipo, vou fazer uma viagem de 7 dias, de 10 dias, de 20 dias, de 3 meses, né? Então, quanto menos tempo, menos ideal é você andar menos, porque para não perder muito tempo em deslocamento, tá? O transporte público no Japão é maravilhoso. Mas, assim, dá pra gente cruzar meio país em 3 horas. Mas, não é nada. Se você vai e volta, são 6 horas, né? Quase um dia de deslocamento. Então, você poderia aproveitar mais tempo conhecendo destinos. Mas, se fosse falar assim, olha, eu acho que todo mundo tem que ir ver o Monte Fuji. É tipo eu vir no Rio de Janeiro e não ver o Cristo, sabe? Porque o Monte Fuji... Ele é bonito. Tem gente que já tem uma tara natural pelo Monte Fuji. Eu falo assim, nossa, eu quero ir pro Japão pra ver o Monte Fuji. Só que quando você chega lá, você não tem noção. Na foto não dá pra ter noção de quão grandioso ele é. Quando você chega lá e olha, você fala, meu Deus, ele é muito grande. E não parece, né? Porque se você parar pra pensar 3.756 metros, aqui a gente tem montanhas muito mais altas. Sim. Né? Só que a forma que ele tá disposto, ele ali super simétrico, com a baixada em volta, lagos em volta, né? E você fala... Quando você olha assim, você fala, caramba, ele realmente é imponente. Tem essa sensação, né? E de acordo com a cultura japonesa, né? Cultura / religião, no caso o shintoísmo, eles são muito ligados à natureza, né? Então, para eles, tudo que é da natureza é sagrado. Por isso que é Fuji-san, né? Quando quem tem contato com alguém de colônia japonesa já deve ter ouvido falar que a gente fala assim, é Marina-san, Fulano-san, porque é uma forma de demonstrar respeito. Da mesma forma, o Fuji, né? É como se fosse uma entidade.
um deus, sabe? Né? Então, diferente do catolicismo, que é muito presente aqui, que a gente tem um deus, no shintoísmo a gente tem, tipo, inúmeros deuses. Uhum. Então, tem a deusa do sol, tem o deus do mar, tem, sabe? E as coisas da natureza também são deuses, né? Então, a montanha é um deus, a pedra. Então, tudo é importante. E isso ressalta uma coisa interessante, que é você valorizar qualquer coisa. Não valorizar só uma pessoa, você valoriza tudo que você tem, né? Então, você... que nem quando a gente vai comer no Japão, né? A gente fala que nem... A gente vai comer aqui, a gente fala assim, obrigado, senhor, pela comida, né? No Japão, quando a gente vai comer e depois que a gente come, a gente tem umas frasezinhas também, assim, né? Então, antes de comer, a gente fala itadakimasu. E depois que come, a gente fala Gotsu-sama deshita. E o Gotsu, ele representa um agradecimento a todo o processo produtivo. A natureza que produziu sua comida, o peixe que morreu para ser sua comida, ou a pessoa que plantou e colheu ou criou um gado, a pessoa que transportou essa comida até a cidade, a pessoa que preparou a comida. Então, se agradece a todas as etapas envolvidas no processo. Entendi. Né? Então, assim, aquela comida só chegou ali por causa de todo mundo, né? Então, aí você começa a entender por que existem as tradições, né? Que você fala, faz sentido, porque se tudo é divindade, tudo é divino, eu tenho que agradecer pelo que esse peixe fez por mim, né? Porque eu tô podendo comer porque, né, ele deu a vida dele. E por aí vai. Entendi. Caraca, muito bacana. Assim, a gente já tá chegando ao fim, assim, do que eu imagino. E o que você diria pra quem tá começando no mercado digital? E como você também já tá com essa habilidade em viagens, qual que seria o primeiro passo para quem quer viajar pro Japão? Para quem quer começar no mercado digital, é muito importante você escolher algo que faça os seus olhos brilhar. Uhum. Porque altos e baixos, como tudo na vida. Sempre vai ter altos e baixos, sabe? Eu não cresci assim, eu cresci assim. Então, no momento de alta, qualquer coisa te satisfaz. Porque tudo dá resultado, você fica feliz. Agora, no momento de baixa, só algo que realmente você tem um propósito com aquilo, que você realmente acredita naquilo, que faz a diferença em você permanecer ou desistir e pular para outra coisa, né? E aí eu acho que... tava lendo um livro recente que fala até assim, o melhor do mundo, né? Seja o melhor do mundo naquilo que você escolheu fazer, né? Então, se você não acha que você vai ser o melhor do mundo, é melhor você desistir logo. Porque você tá perdendo seu tempo. Que você vai tentar uma coisa e aí você não vai se empenhar para ser o melhor do mundo naquilo. E você vai falar assim, quando ficar difícil, quando tiver, digamos, um obstáculo para você superar, você vai falar assim, não, vou para um caminho mais fácil, porque esse caminho tá muito difícil. Só tá difícil porque não é teu propósito, sabe? Então, a viagem pro Japão me mudou de uma forma, me tornou uma pessoa muito melhor, ao ponto que eu falasse, que eu acreditei no seguinte: todo mundo deveria conhecer o Japão. Uhum. E se eu, sendo estagiária, conseguir fazer isso, sem falar japonês, primeira viagem, sem experiência, sem nada, por que as pessoas não conseguiriam fazer? Uhum. Sabe? Então, eu acredito firmemente nisso. Pra mim, todo mundo tem que viajar pro Japão. Entendi. Porque assim, é uma experiência de vida, não é uma viagem. É uma experiência de vida. É você aprender com uma cultura milenar. Uhum. Tudo que eles já erraram e agora eles acertaram, você pode pular essa etapa. Você não precisa errar de novo, sabe? Eu lembro... Tinha uma frase que falava, o pessoal já deu essa autoria para Margaret Thatcher, mas eu acho que não foi ela que falou, que é assim, você não precisa errar todos os erros, sabe? Você pode aprender com os erros dos outros, você não precisa cometer erros. Você olha, aprende o que os outros erraram, fala, tá bom, já sei o que essa pessoa errou, não vou cometer o mesmo erro, né? Então, a viagem pro Japão é isso, eu não tô dizendo que o Japão é perfeito, mas o Japão é milenar. Olha quantos anos a mais eles não viveram que a gente, quantos erros e combates, porque foi um país que foi de muita guerra, quantos combates e quantos erros eles não cometeram. Segunda Guerra Mundial tá aí, né? Faz pouco tempo, era a geração da minha avó. Sim. Né? Então, assim, quantas coisas eles não erraram que hoje eles acertam, porque eles já viveram isso, eles já passaram por isso. É que nem quando a gente fala assim, uma pessoa mais velha, a gente fala pessoa experiente. Vou aprender com essa pessoa, porque essa pessoa já viveu uma vida que eu ainda não vivi, e ela tem, digamos assim, os atalhos, o caminho das pedras. É a mesma coisa, só que a gente tá falando num âmbito muito maior, um âmbito cultural, um âmbito de um país,
não é de uma pessoa, é um país. Então, quantos anos a mais o Japão não tem que o Brasil? Sim, a consciência coletiva, né? Eu tava pensando. Então, quanto a gente não pode aprender com isso, sabe? Chegar lá e observar, olha como é que eles fazem. Com certeza eles já testaram várias coisas de turismo que não deu certo. Aí a gente vai lá, olha, vê, opa, isso aqui dá certo aqui? Vou implementar lá na minha cidade, sabe? Então, é isso, assim, é você ir pro Japão com esse olhar curioso de aprender como é que funcionam as coisas, que você consegue pegar muito insight, tá? Agora, quanto ao negócio digital, sempre se especializa. Negócio digital, você tem que saber que é um negócio que muda o tempo todo, então você tem que ter esse perfil. Acho que pessoas que buscam estabilidade não é o perfil pro negócio digital. Pessoas que gostam de estar sempre aprendendo. Eu acho que é o perfil do negócio digital. Eu gosto de estar sempre aprendendo, sempre estudando, sempre inovando, sempre, sabe, aquela pessoa que não cansa e quer sempre mais. Esse é o perfil, acho que por isso que eu me adaptei. Que eu tinha um problema que dava um ano eu mudava de empresa, porque virava monótono. Uhum. Então eu saía de empresa por causa disso. Porque eu falei, não tem mais nada pra aprender aqui, né? Aí no digital eu me achei, né? Então, digital, resultado não é imediato como todo mundo vende. Pode ser? Pode. Não recomendo que seja, inclusive. Porque, vamos supor que você é um especialista em alguma coisa, você entra pro digital. E aí, bum, você estourou, vendeu pra caramba. E aí a qualidade do seu produto é ruim. Você não tem tempo de melhorar o seu produto antes do público inicial consumir. E aí você vai ter muito feedback ruim. Entendi. Então, eu acho que é muito mais saudável crescer aos poucos. Porque você tem esse tempo de ir ajustando seu produto, a qualidade do seu atendimento, a qualidade do seu serviço. Você vai ajustando, você fala, olha, esse aqui ficou bom, mas podia ficar melhor nisso aqui. Aí no próximo você já ajusta. Uhum. Né? Então, quando você tem um crescimento exponencial, você não tem esse tempo. Quando você tem um crescimento baby steps, passo a passo, você consegue fazer isso. E aí o seu feedback é muito bom, né? Então, assim, isso pra mim foi muito bom, porque se meu curso hoje tivesse a quantidade de clientes que tem hoje e fosse a primeira versão, eu acho que não teria tanta gente falando, recomendando o nosso curso para amigo, para parente, sabe? Então, a gente tem muito cliente de recomendação, né? Então, entender isso. O marketing digital, ele é dinâmico. Ele precisa de velocidade. Se você é uma pessoa que gosta de estabilidade, acho que não é o mercado. E, em compensação, ele te dá um mar de possibilidades, porque você pode modelar do jeito que você acredita. Uhum. Que vai funcionar. É claro, quando você vai contra algo, assim, um mercado já instituído, tipo turismo. O que existia quando eu comecei? Pacote e livro. Roteiro personalizado. E aí eu falei, não vou fazer isso. Vou fazer o quê? Curso. Eu tenho que ensinar a pessoa qual é a necessidade que ela tem sobre um curso de viagem. É muito mais difícil do que eu falar assim, tô fazendo roteiro personalizado. É muito mais difícil. É muito fácil vender água. Agora você fala assim, nossa, olha, essa água aqui faz toda a diferença a tampa ser redonda. Uhum. A garrafa ser toda cilíndrica, muda o sabor da água. Aí você fala assim, como assim? Né? Você tem que criar necessidade ainda no cliente. Né? Então, é mais difícil? Mas não é impossível. Netflix tá aí para mostrar isso, né? Desbancou... Starbucks não, desbancou Blockbuster, né? Então, assim, a Uber tá aí para mostrar que, taxista, não é assim. Né? Então, assim, o mercado vai se adaptando, mas para você quebrar esse fluxo, você precisa de um esforço maior. E aí é saber se você está disposto a fazer esse esforço ou se você prefere ainda jogar no que já dá certo, que também não está errado, tá? Agora, para quem quer viajar, né? Para quem quer viajar para o Japão, o primeiro passo é aprender sobre o Japão. Uhum. Tá? O Japão... Tem muita gente que gosta de improvisar em viagem. E o improviso na viagem ao Japão custa caro. Né? Eu falo assim, tem muito cliente que já grava vídeo assim, nossa, Japão realmente tem que planejar, não dá pra sair no improviso. Dá pra sair no improviso? Claro que dá. Uhum. Mas você vai gastar muito mais do que você poderia gastar. Entendi. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem nada parecido, né? Mas na Europa tem o Europass. Você paga um ticket, usa determinados dias e anda à vontade de trem. No Japão também tem isso. Uhum. Japan Rail Pass. Só que não tem só o Japan Rail Pass. Aí que entra a brincadeira, a complexidade do turismo no Japão. Então, você paga um preço fixo para andar de trem-bala, de trem local, à vontade. À vontade. É tipo um buffet do trem, sabe? Só que ele tem Japan Rail Pass, ele tem Kintetsu Rail Pass, ele tem Nikko Area Pass. Tem passes que cobrem o país todo, tem passes que cobrem determinada região, tem passes que cobrem determinada cidade, tem passes que cobrem atrações com cidade, com deslocamento. Então, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai pagar menos. Só que tem que saber se compensa, porque depende de cada roteiro. Entendi. Aí que entra a complexidade do planejamento da viagem, sabe? O Japão, ele dá
tanta informação pra gente, né? Assim, a gente tem tudo tão mapeado que às vezes é difícil decidir, né? Imagina se você tivesse aqui no Brasil a previsão de dia estrelado. Aí você fala, pô, eu que sou fotógrafo e gosto de tirar foto de estrela, vou sair no dia tal para a cidade tal porque lá vai estar estrelado. Ou eu vou sair para a cidade tal nesse dia e depois vou para a cidade tal porque a floração vai acontecer nesses dias naquela cidade. É esse tipo de previsibilidade que a gente consegue ter no Japão. Eu vou sair para a cidade X porque vai ter arco-íris. Você acredita? Tem previsão de arco-íris. Pô, sensacional. Então, assim, você consegue se antecipar e planejar para realmente ter uma viagem perfeita. Perfeita em que sentido? Acontecer exatamente como você imagina que seria interessante. Só que para isso tem que planejar. Para planejar, precisa de informação, né? Então, é isso. É começar a conhecer sobre o Japão. Aí, minha recomendação é, claro, segue minha página, páginas de outras pessoas que produzem conteúdo sobre o Japão. Você vai começar a entender, vai ver... É um mundo novo de nomenclaturas, de preocupações, de assuntos diferentes. E você vai começar a se familiarizar com o que é o Japão. O Japão não é caro. Quanto você imagina que é uma viagem pro Japão? Eu chutaria aí, ida e volta, estadia, sei lá, 20 dias. Pelo menos uns 20 mil. 20 mil. Ó, ida e volta hoje de avião tá beirando uns 5, 6 mil, né? E falando de Japão, 20... Ó, a gente tem uma aluna que ela passou 32 dias, ida e volta. Foi de norte a sul, ou seja, ela andou pra caramba. Ela foi literalmente de Aomori até Okinawa, que é o extremo sul. Okinawa é tipo subtropical. Ela gastou 22 mil, 32 dias. Pô, bacana. Né? E aí, assim, isso porque foi pra resort, foi pra Disney, foi pra Universal, foi pro Fuji-Q, que parque é uma coisa cara, né? E engraçado que o parque da Disney no Japão é mais barato do que a Disney dos Estados Unidos, sabe? Então, é engraçado, assim. Então, dá pra você fazer uma viagem dessas, se você se planejar, se organizar. Eu não tenho esse dinheiro todo. Organiza uma viagem com menos deslocamento, organiza uma viagem com menos dias, tudo é possível, tá? Então, é de acordo com o seu perfil, né? Só que se você for procurar aí um pacote pronto na internet, você vai achar por 40 mil, 7 dias. E aí você fala, como assim? Falo, é o custo do serviço, sabe? Então, se você não quer disponibilizar esse montante ou quer aproveitar um Japão de um jeito que uma agência não te disponibiliza, que é comum as agências terem só o mesmo estilo de pacote, né? As mesmas cidades, o mesmo roteiro. Você precisa montar por conta própria. E aí, precisa ter de conhecimento. É tipo entrar numa loja de câmera e tentar decidir qual câmera você vai levar sem entender da especificação técnica. Você não vai saber escolher. E aí você vai no que a pessoa vai falar assim, leva esse aqui. Aí você nem sabe se é a melhor escolha para você, né? Então, saber sobre os destinos que você quer conhecer, sobre a forma que você quer viajar, o seu ritmo de viagem, né? Então, é diferente uma pessoa que está indo sozinha, casal, e uma pessoa que está indo com família, com 3 filhos. O ritmo é muito diferente. Então, não dá para ter o mesmo roteiro, né? Vocês não vão aproveitar da mesma forma. Nem a escolha de atrações vai ser a mesma, sabe? Então, é entender isso, assim, cada viagem é única. Dá para viajar para o Japão. Qualquer pessoa consegue. Quem tem menos condição financeira só vai demorar mais tempo. Para isso precisa de quê? Planejamento. Planejamento financeiro. Sim. Eu consigo juntar R$100 por mês. É isso. R$100 por mês. Vai lá. Vai juntando. Em algum momento você vai conseguir. Sim. Sabe? Então, é isso. Assim, quando a gente tem um objetivo, isso era uma das coisas que mais me chateava, assim, mais me tocava, era que eu via gente que falava assim para mim, meu sonho de vida é ir pro Japão. Aí a pessoa tá, sei lá, com 50, 60 anos. Eu falei, por que você não foi ainda? Se você tivesse começado lá com seus 20 anos, juntar R$100 por mês, você já tinha realizado 2, 3 viagens, sabe? Não precisaria estar chegando agora e falar assim, nossa, meu sonho, preciso me aposentar pra realizar meu sonho de vida. Não faz sentido, né? Então, assim, é viável pra qualquer pessoa, desde que ela tenha realmente esse objetivo em mente e foque nisso. Porque realmente a viagem ao Japão muda a gente. Legal, cara. Muito bom. E, pô, acho que nem precisa mais falar pra vender seu peixe, né? Igual eu falei. Mas assim, deixa uma mensagem pra quem é de Cachoeiras, quem não é, enfim, pra quem tá acompanhando a gente. Bom, toda jornada que você vai escolher percorrer, nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ter aprovação de ninguém. Ou das pessoas que a gente espera ter aprovação, né? Mas é importante você ter para você, e aí para isso é necessário um pouco de autoconhecimento, né? De você entender seus gostos, respeitar seus gostos,
você saber que caminho que você quer tomar. Às vezes é difícil tomar esse caminho sozinho, né? Decidir que caminho tomar, porque às vezes a gente fica em dúvida, né? Então, sempre procura alguém para te ajudar. E sempre procura alguém que já conseguiu aquilo que você quer, tá? Até hoje, por exemplo, eu tenho mentoria. Então, tem muito cliente que fala assim, eu quero poder estar no Japão e falar com você, Marina, socorro, aconteceu isso. Eu falei, tá bom, na mentoria eu faço isso. Te dou suporte durante a viagem, né? E hoje, eu busco a mesma coisa. Não só ter, tipo, clientes mentorados, mas, ao mesmo tempo, eu quero crescer meu negócio. Eu pago mentoria até hoje. Não fico sem, por quê? A pessoa está estudando um assunto que eu não estou estudando. Então, a importância, eu acho que esse é o grande segredo do japonês também, é entender que tudo tem seu preço, sabe? Que um negócio não é caro porque é caro, é porque a pessoa dedicou anos para aquilo acontecer, né? Um artesanato no Japão é caro. Aqui não é. Eu acho isso uma pena. Porque quantos anos a pessoa não estudou aquela técnica, não se preparou para desenvolver aquilo, um negócio, né, que não é escalável. Da mesma forma, quando a gente assume que quer aprender no digital, e aí você fica ali só catando diquinha solta na internet, é o seu tempo que tá indo embora. E quanto vale o seu tempo? Independente de quanto você ganha hoje, né, que dá pra gente fazer a conta de quanto vale meu tempo, se eu pego meu salário e divido pelo meu tempo, eu sei quanto vale meu tempo. Sim. Mas o seu tempo, ele tem um peso que nenhum dinheiro paga, que é o peso do... Passou o tempo, sabe? Você perdeu esse tempo, ele não volta, né? Então, muitas vezes, pagar pelo conhecimento, e eu vejo que no Brasil a gente ainda tem muito essa... É como se fosse um reiterismo por pagar algo que alguém está cobrando, né? Então, se não é algo que eu já estou habituada a pagar, comida, não sei o quê, se é um serviço, se é uma orientação, se é alguma coisa que eu posso achar de graça na internet, a pessoa fala, mas para que eu vou pagar? Eu falo, é o seu tempo, né? Então, assim, ter essa noção de que o seu tempo vale, e às vezes vale muito mais do que a hora que você recebe por ele, porque é o seu tempo em família, é o seu tempo trabalhando, estudando, se tornando melhor naquilo que você quer focar, você fala, vale muito a pena eu pagar para alguém virar para mim e falar assim, faz isso, faz aquilo. E eu virar para a pessoa e falar, fiz isso, esse foi o resultado, e agora? Aí a pessoa fala, faz aquilo. Cara, vale muito a pena. Então, assim, quando você entende o valor que tem você investir em conhecimento, e não necessariamente você ter que estudar tudo por conta própria, é você virar para uma pessoa mais experiente e falar, e aí, o que você acha? E a pessoa dá a opinião sincera dela para você... Cara, isso assim, é um acelerador na sua vida, seja no seu negócio, seja na sua vida pessoal, né? Psicólogo, né? Às vezes você tá com um problema que você não consegue resolver, aí você vai pra terapia. Aí você fala, putz, resolvi, sabe? É isso, a pessoa passou quantos anos estudando na faculdade pra poder te fazer uma pergunta, que às vezes é um game changer pra você, sabe? Então, essa valorização do tempo alheio que eu acho que falta a gente ser consciente, né? Que o tempo do outro é tão importante quanto o seu. Se bobear, até mais importante, né? Assim, mas que você, quando você quer um conhecimento, quando você quer acelerar algum processo para você, se você ficar só pegando gratuito, o seu resultado vai ser resultado de gratuito. Então, se você quer ter um resultado profissional, se você quer ter um resultado de experiência muito bom, é simples. Procura alguém que já sabe do assunto. E, sabe, mergulha nisso, investe, porque não é custo, é investimento. Quando a gente entende que tudo que a gente aprende é investimento e não custo, você fala assim, caraca, e agora? Cadê a pessoa que resolve isso aqui pra mim? Tô precisando, tô pagando, cadê? Sabe? E aí você acelera o processo e foca naquilo que você quer focar. Então, se você gosta de trabalhar com determinado assunto, você vai conseguir fazer, porque você vai ter pessoas que estão fazendo outras coisas que às vezes você não tá afim de fazer. Não é aquela coisa que faz seu olhinho brilhar, sabe? E pra descobrir o que faz seu olhinho brilhar, é só pensar o que eu faria de graça e faria feliz. Não é pra você fazer de graça, não. É pra cobrar. É pra cobrar, tá? Senão você, né, não é negócio. Mas o que você faria de graça? Ou o que você passa um tempo fazendo que você nem vê o tempo passar? Aí você fala, isso aqui faz meu olhinho brilhar. Então, isso aqui faz diferença pra mim, é algo que eu acredito, é algo que eu gosto de fazer. Esse é o caminho. Mas também tem um monte de teste aí que você faz pra descobrir o que você gosta de fazer. Perfeito, cara.
Perfeito mesmo, assim, muito obrigado pela participação. Agora, meu dilema pode até mudar um pouquinho nesse podcast, que o podcast é Podcastu de Cachoeiras pro Mundo, dessa vez é Podcastu Cachoeiras pro Japão. Quem quiser, o link tá na descrição, para aprender um pouquinho com a Marina, tá, gente? Muito obrigado por assistir até aqui, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pelo teu tempo, gratidão máxima pela tua dedicação. Assim, aprendi muito, eu gosto muito dessas conversas, conselhos de quem justamente já trilhou alguns steps. Então é muito importante. Estou muito feliz por ter vindo. Ainda estou trilhando, né? Mas assim, o que puder ajudar, né? Passo à frente já dá pra puxar quem já tá atrás. Com certeza. Acho que essas dicas, esses conteúdos, essas informações ajudam muito, né? E para isso que eu comecei o Podcastu, justamente com essa intenção de trazer conhecimento, motivação, ensinar as pessoas aqui. Puxo o nome da cidade para puxar as pessoas da cidade também, porque eu sentia que faltava um movimento no digital em Cachoeiras. Né? A gente começou registrando a história que não estava sendo registrada. São talentos, pessoas que estão fazendo acontecer de Cachoeiras, que antes estavam meio escondidas. Outras pessoas a gente via na internet, sabia que estava fazendo alguma coisa, mas também não tinha um contato mais próximo, não tinha história da pessoa, do motivo pelo qual ela chegou ali, ela começou. Então, assim, tá sendo muito bacana, tá muito bom contar com você agora nessa história, no nosso 37º podcast. Em breve, 274. Em breve, 274, logo ali, né? Virando a curva de 2025, a gente tá ali no 25 nada, 27. Se fizer 50 esse ano, mais 50, mais... Ih, 2028. Mas é isso, é entender assim que... Acho que essa é a parte importante do digital, que a gente vê sempre o palco da pessoa. Sim. A gente não vê quanto tempo a pessoa tá ali estudando, masterizando, testando, né? Então, para muita gente, sei lá, muita gente deve ter me conhecido nesse último ano, talvez depois da pandemia também. Mas, assim, quanto tempo eu já não tô estudando isso, sabe? Quanto tempo eu já não tô estudando Japão? Quanto tempo eu já não tô estudando marketing digital? Então, é uma coisa que não aparece na mídia. Eu às vezes sou muito grato, às vezes eu consigo sentar ali numa cadeirinha e olhar e falar assim, caraca, construí muita coisa. Mas às vezes dá aquela instigação assim de, poxa, eu poderia estar mais rápido, poderia estar fazendo algumas coisas novas, diferentes, poderia estar um pouquinho maior. Mas assim, eu tenho 4 anos que eu comecei a estudar sobre isso. Tenho 3 anos de CNPJ. Então eu tô formiguinha ainda, começando. E aí tem uma coisa da cultura japonesa que todo mundo conhece, que é o Do. Judô, Kendo, Aikido. Do é o caminho, né? Então, é entender que não é sobre ser faixa preta. É sobre você aproveitar o caminho. E é um caminho que não termina quando você vira faixa preta. Pra quem pratica alguma arte marcial sabe, né? Karatê, você tem primeiro dan, segundo dan, terceiro dan e por aí vai, né? Então, o objetivo é você entender o processo, absorver o conhecimento, masterizar aquilo em você e saber que ele não acaba, né? E ter noção de que você começou hoje... Mês que vem você não tá faixa preta, né? E é engraçado que o pessoal usa esse nome faixa preta no digital, né? Mas assim, é esse o conceito, sabe? Que é o conceito que você precisa aprender a base, né? E às vezes você não aprende a base, e aí já trazendo para as artes marciais, né? Você não aprende a fazer um kata bonito, uma apresentação bonita, se você não tem a base boa. E a base boa você não constrói da noite pro dia. A base você vai construindo tipo castelo, de pouquinho em pouquinho, né? E aí que entra o conceito do Do. O Do, a filosofia do Do é você aproveitar esse caminho. Não é sobre chegar lá no resultado. É sobre curtir todo o processo de maturação do negócio, de saber que hoje, olha que bom, hoje eu não preciso fazer reunião com 50 funcionários. Isso é maravilhoso. Depois que você cresce, você fala, meu Deus, reunião, sabe? Então, assim, tem coisas que quando você cresce também, que não vai ser sempre... Nenhum momento do seu negócio vai ser sempre... flores, sabe? Vai ter coisa que você gosta de fazer, vai ter coisa que você não gosta de fazer. Mas entender que é um processo de melhoria e melhorar da forma que você acha. E para algumas pessoas, vai chegar um ponto que você nem vai querer mais crescer. Você fala assim, nesse ponto aqui é o meu ponto ótimo, é o meu ponto de equilíbrio. Porque eu não vou ter que assumir funções burocráticas demais, estou fazendo o que eu gosto, mesmo assim tem um resultado. Que às vezes passa daquele ponto, aí você tem que mudar a forma de trabalhar. E às vezes não, para você, especialista ou dono da empresa, não é o que você quer, sabe? Então é entender isso, assim, que tem que aproveitar o caminho. A gente tem o foco? Tem. E é pra isso que servem as metas, né? Pra gente conseguir metrificar e saber se a gente tá andando no ritmo que a gente imagina, que a gente planejou. Mas o planejamento não pode ser feito
na hora que a gente mede o resultado. Ele tem que ser prévio. Porque quando a gente planeja, aí entra meu lado do planejamento e controle, né? Porque quando a gente planeja, a gente olha dados. A gente fala, é viável crescer? Não é? Quanto eu estou investindo para crescer ou não? Então, assim, tudo isso é metrificado. Sim. No digital, a parte boa é essa, tudo vira métrica. Então, você consegue prever o seu resultado se você fizer um bom planejamento. A viagem ao Japão também. Você consegue prever quanto você vai gastar se você fizer um bom planejamento. Então, você consegue fazer uma viagem e falar assim, vou comprar 50 câmeras pro meu podcast porque eu sei que vai sobrar dinheiro. Porque você planejou bem. Então, você consegue dedicar recurso para aquilo que você quer. Então, isso serve para vida, isso serve para viagem, isso serve para negócio, né? Então, como fazer esse planejamento, entender que existe o do, entender que o planejamento ele tem que ser em etapas, ele não pode ser só para o resultado final, porque senão você fica frustrado, porque você nunca chega. E aí você fala, tô demorando demais. Né? Então, é entender que, ok, minha meta primeira é essa, cheguei. Ok, agora eu tenho base, agora eu tenho métrica para analisar como vai ser o meu ritmo de avanço, como que vai ser meu ritmo de crescimento, né? Porque no início a gente só tem como se comparar com os outros. Aí é um problema sério, porque você não sabe o bastidor do outro, né? Então, é isso, é curtir esse caminho, né? Então, a cultura japonesa, mais uma vez, vem aí para ensinar a gente que não é sobre o resultado final, é sobre todo o processo, porque a vida é isso, né? É tudo que você vive, né? Não é ficar assim, quando eu tiver um negócio que multimilionário, eu vou ser feliz. Não, você tem que ser feliz agora, você tem que curtir sua vida agora e, ao mesmo tempo, construir esse negócio que você quer, sabendo medir a evolução dele. Aí sim, aí você alcançou o que o japonês chama de Ikigai, né? É juntar o que você gosta de fazer com o que te paga bem, ter essa felicidade em produzir algo, né, e atrelado aos seus valores, né? Então, bem resumido, é isso, né? Quando você consegue fazer esse equilíbrio, né? Aí você curte a vida, aí você curte o desenvolvimento do seu negócio, aí você curte cada cliente seu, sabe? Então, hoje, eu sou muito, muito grata pelos meus primeiros clientes. Se não fossem eles, talvez eu não estivesse aqui, sabe? Então, volta e meia, quando tem alguma coisa, quando a gente vai fazer alguma campanha, meus primeiros clientes, sempre tem benefício, sabe? Então, nunca um novo cliente vai ser mais beneficiado do que um antigo cliente. Acho que isso às vezes falta no negócio aqui no Brasil, as pessoas não lembram disso, elas só querem conquistar novos clientes e esquecem dos clientes que podem ser clientes novamente, né? Então, a gente sempre foca nisso, e aí é entender isso, assim, valorizar a sua base. Perfeito, Marina. Muito obrigado pela tua vinda. Obrigado pela mensagem. Gostei muito. Anotei muitas coisas, fiz muitas anotações mentais aqui. Fiz. Valeu a pena demais pra mim. Espero que tenha valido a pena pra você. Com certeza. Então, é isso. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Até a próxima. Esse foi o podcast de Cachoeiras pro Japão, dessa vez. E valeu, gente. Até a próxima. Até...